Olá, que bom que você veio. Esse é o Interessância. Eu sou a Paula e eu tenho um convite para te fazer. Mas antes, fica à vontade, seja lá o que isso for para você e vem de peito aberto. Só vem. Interessante. Bom, a experiência de colocar o Interessância no ar tem me trazido um tanto de aprendizados que eu realmente não previa. Ingenuidade, talvez, mas que coisa boa poder começar algo sem ter dado conta de pensar em tudo. Tudo, sempre, nunca, palavras pesadas demais para um tempo volátil e confuso que vivemos. E aceitar o possível, abraçar o acaso, exercitar a falta de controle em prol do novo, do conhecimento. Esse tem sido o meu processo com Interessância, mas eu penso que é o processo também que a gente vive quando nos permitimos um novo hobby. Eu tenho uma admiração grande pela capacidade da minha convidada de hoje de ter hobbies, mas não só de ter, de cultivar, de divulgar, de usar desses fazeres como um espaço de criar também coletivo e de expansão do mundo dela, que é gigante, do tamanho da criatividade e da organização dessa virginiana raiz. Será que esse é o segredo? Débora, querida, que bom que você veio para bater esse papo comigo hoje. Tô muito feliz de estar aqui. Amei o convite. Tô ansiosa de falar sobre hobbies. Ela é a rainha dos hobbies, eu não disse assim no começo, mas é mais ou menos como eu vejo a Débora. A Débora me passou aqui que ela atua como estrategista digital no estúdio Ondina. E eu acho que esse nome, né, estrategista digital, já cabe um monte de coisa. Então, Sim. antes de a gente entrar no universo dos hobbies, que eu sei que também cabe muita coisa para a Débora, conta pra gente o que cabe dentro disso. Cabe bastante coisa, assim, acho que ao longo da minha trajetória profissional, assim, eu virei planejamento, estrategista nos últimos 6 anos, e é meio que quando não sabe muito bem quem que faz algo, joga no colo do estrategista, resolver algum BO, mas na maior parte é organizar mesmo sobre o que vai ser falado, o que está sendo interessante de ser falado no momento, nas redes sociais, assim, né, o fit entre o que a sociedade está falando e o que o cliente, né, enfim, o nosso cliente, a marca, quer e precisa falar para ter mais interesse sobre si. Então, fazer esse meio do caminho entre o que a marca precisa e o que o mundo quer, mais ou menos. Gente, olha quanta interessância que há no cargo dessa jovem, não é mesmo? A meio jovem. Débora, e aí tendo uma vida, né, de trabalho cotidiana que te leva, né, naturalmente para estar sempre muito ligada, né, muito conectada, não só online, mas também conectada com o mundo, com a rua, né, com o dia a dia e tudo mais. E talvez o teu interesse por ter muitos hobbies, cultivá-los, como eu disse antes, venha ao encontro, talvez, uma necessidade de colocar toda essa tua inquietude que você vai trazendo na tua bagagem em algum lugar. Faz algum sentido para ti? Faz muito. Desde o teu convite, acho que eu pensei bastante sobre isso. Acho que eu sempre fui uma pessoa de ter hobbies, assim, de gostar de fazer coisas, mas isso aflorou muito forte na pandemia. Sempre fui uma pessoa muito da rua, de pessoas. Aquele momento do trabalho que tu tá trabalhando e vira pro lado, né, que a gente vai almoçar hoje tem happy hour, vamos trocar uma ideia, vamos lá comprar um pão de queijo. Assim, de ter uma vida fora de casa. E a pandemia colocou a gente absolutamente dentro de casa e acho que eu fiquei meio sem ter para onde colocar essa troca, essas ideias. Eu tinha ensaiado já há muito tempo fazer canal no YouTube, eu cheguei a fazer um outro. A ideia de canal era outra, eu cheguei a gravar um episódio, não deu muito certo, eu queria muito fazer de reforminhas dentro de casa, mas eu não Que tinha. é outro hobby teu. Que é outro hobby meu, mas aí eu achei que demandava muito mais do que eu tinha e podia, e aí acabou virando o canal só para falar sobre livros, mas no meio disso tudo eu fiz argila polimérica, eu fiz macramê, comecei o crochê, que acho que é um dos meus hobbies preferidos. Tá valendo muito, tava meio sem saber onde colocar toda essa energia que a gente tava dentro de casa para não surtar, né? Surtamos, mas para não surtar mais.
onde colocar toda essa Surtamos energia, fazendo assim. macramê, surtamos fazendo outras coisas. É, Exato. bom, tu já listou aqui alguns dos hobbies, de repente vamos começar por isso, porque a gente tá falando, eu chamei de rainha dos hobbies, mas vamos ver. Vamos lá. Não, teve vários que eu larguei, que assim, eu experimentei muitos. Eu fiz a argila polimérica, que é um tipo de argila plástica que tu coloca no forno e aí ela fica durinha, né? Não precisa daquele forno de alta temperatura da cerâmica. Ela é uma cerâmica plástica, argila polimérica, vários nomes. Testei, fiz vários brinquinhos, coisinhas, mas aí começa a virar muito cacareca em casa, aí eu parei. Eu já tinha começado macramê um pouco antes da pandemia, fiz muito macramê na pandemia, mas também é algo que parece que se esgota. Tipo, eu queria algo. Queria poder fazer roupa. Depois eu descobri que tem roupa de macramê, mas na época eu não sabia. Fiz muita coisa pra casa, já tava virando aquela coisa meio boho, que não combina tanto comigo. Parei com macramê. Aí eu descobri o crochê. Devo ter descoberto outras coisas no meio do caminho que eu já esqueci. Eu fiz umas aquarelas um tempo. Lettering, eu fiz muito lettering. Ainda faço um pouco. Mas mais tipo, meus cadernos de anotação de trabalho, assim, virou meio que isso. E o crochê é um dos que eu mais gosto, assim. Eu considero ler médio hobby. Tipo, é um hábito que eu não consigo me Tu não imaginar sem. considera hobby a leitura? Eu Por não. quê? Porque é uma coisa que acho que eu não consigo ficar sem. O crochê eu consigo ficar dias sem fazer. A leitura, se eu fico sem, assim, me dá aflição não estar lendo, não estar gostando de ler algo. Que interessante, Débora, o que tu falou agora. Para ti, o hobby precisa ser algo que você vive sem? Sim, é algo que, assim, até tava lendo um livro que ele fala sobre o quanto. O livro está até do meu lado, ele chama O Mito do Normal, que é sobre o quanto, enfim, não somos normais, e ele fala o quanto o trauma te aliena do presente de uma forma negativa. E eu até anotei, eu falei, cara, acho que o hobby é algo que te aliena do presente de uma forma positiva. Eu acho que isso se mostrou muito durante a pandemia, que era algo meio que de fuga, assim. E não que eu acho que todos os meus hobbies hoje sejam as questões de fuga, mas eu acho que às vezes é algo que, assim, eu quero fazer algo pra mim, eu quero fazer, sei lá, uma roupinha de crochê, algo assim. Mas se eu não tenho tempo pra isso, eu administro, né, dessa hierarquia de coisas que a gente precisa fazer, né, de trabalho, de comer, de viver. Mas a leitura é algo que, se eu não tiver tempo pra isso, alguma outra coisa vai ter que. Eu não vou cozinhar, eu vou pedir um iFood, porque eu quero muito, eu sinto falta. Sinto muita falta de quando eu não tô lendo, assim, quando às vezes aquela ressaca literária, sabe? Tu terminou um livro muito ruim ou muito bom, e aí nada encaixa no que tu quer ler do momento. Eu sou muito de ler conforme meu humor. Eu não consigo fazer uma lista de 5 livros e dizer, eu vou ler nessa sequência. Terminei um, às vezes um livro chama o outro também, mas eu não. Eu falo que leitura pra mim é médio hobby, porque acho que ele acaba virando um hobby, que é o canal, tá vivendo, tá respirando por aparelhos no momento. A vida aconteceu demais nos últimos meses, mas ele gera um hobby, mas eu tenho dificuldade de colocar a leitura como um hobby necessariamente na minha vida, pelo menos. Que legal, eu gostei muito desse conceito que tu trouxe. Sabe que eu não tinha pensado muito sobre isso? O quanto o hobby ele precisa ter um lugar na nossa vida de leveza, né? A gente falou aqui sobre escape, mas não precisa ser necessariamente. Porque às vezes a gente fala que precisa ter um lugar de escape, né, Débora? Alguém que está nos ouvindo pode pensar assim: mas eu não tenho problema nenhum, então quer dizer que eu tenho que estar num. Sabe, eu tenho que estar no meio Sim, de uma pandemia, eu tenho que estar numa situação crítica, né? Não tem problema nenhum, porque eu não sei se eu conheço esse sujeito que não tem problema nenhum para estar ouvindo aqui, né? que E, sorte. e, parabéns. Mas, assim, daqui a pouco não pensar que o hobby ele vai funcionar só no momento crítico, não é nada disso, né? Mas é interessante o conceito que tu traz, a tua visão, né? De que é algo tão leve, tão solto e não linear, Uhum. né? Ele não precisa ser necessariamente instaurado dentro de uma lista de hábitos, digamos assim, ou coisas que necessitam. E aí você coloca a leitura é um hábito, né? A leitura é escovar os dentes, né? Então, É. assim, eu vou fazer todos os dias, porque, enfim, porque faz bem. Mas o canal, ele já é aquele hobby, né? Que daqui a pouco, em algum momento da tua vida, a vida vai acontecer mais, e que bom, né? Que a vida tá acontecendo. Mas é muito interessante como você traz isso. Sabe que, gente, eu me vejo tanto nisso que você tá falando, e talvez por isso seja tão difícil eu conseguir cultivar os meus hobbies, gata. Porque, e é isso que eu queria. Não, eu queria te pedir uma ajuda aqui, nesse momento Sim. de, de te falar assim, bem sinceramente, como eu admiro isso em ti, mas é essa capacidade de deixar fluir
E eu tenho muita dificuldade de fazer isso quando eu tô fazendo. Porque assim, a gente, às vezes, pelo menos pra mim, né? A gente acaba escolhendo hobbies ou coisas que a gente quer experimentar, né? Você trouxe aqui algumas coisas que você quis experimentar. E não são necessariamente coisas que você já fez antes. Então, naturalmente, tu não vai fazer tão bem, né? Né? Veja bem, se começou a fazer macramê, tu teve que aprender o começo, claro que daqui a pouco tu já traz um pouco das tuas referências e você parte de algum lugar, mas, né, nunca vai. E aí tu tem que se experimentar, tem que se dar esse tempo de errar, tem que se dar esse tempo de continuar fazendo errado, né, de ir se aprimorando e assim, tudo bem que tá errado, porque não era sobre dar certo, era sobre o processo, e tu ficar toda hora te lembrando disso, né? Sim, é que eu acho que qualquer coisa que tu te propõe a fazer tem aquela curva de aprendizado que pode ser muito frustrante. Acho que tem isso, as personalidades das pessoas. Acho que eu posso usar a bandeirinha do sou virginiana, mas todo mundo acho que tem um pouco essa dificuldade de errar, não é gostoso. E aí teve vários, mas assim, eu brigo muito nessa balança de tipo, mas tá tudo bem errar, tá tudo bem não dar certo, tá tudo bem abandonar também, tá tudo bem largar. Acho que as coisas que a gente também vai aprendendo um pouco com a idade de tudo bem largar um hobby, largar um projeto, largar alguma coisa. Eu acho que nosso cérebro também ele vai atrás do que vai te alimentar no momento. O crochê é um que eu acabei voltando muito, acho que eu consegui chegar no momento que eu tenho um domínio não acho que eu cheguei no domínio máximo, mas o domínio ideal, que pra mim ele é algo que eu consigo, tipo, assistir um seriado, ouvir um audiobook, ou às vezes fazer só ele. E ele tem mais ou menos um objetivo. Eu quero fazer uma capinha nova pro meu Kindle, eu quero quero experimentar fazer uma blusa, porque eu vi uma menina usando, eu quero usar uma blusa de crochê, quero fazer um presentinho, um porta-copo, uma coisa assim, ele se torna útil. O meu problema com macramê era, e eu não acho que hobby deva ser útil, mas o meu problema com macramê é que às vezes. Sim, o que que tu faz com aquilo, né? Tu vai e aí vai, às vezes, consumindo. Porque eu também não quero. Que eu também não quero Um vender meus desperdício de hobbies. material, né? E também é um material que é caro, assim. É claro, é diferente, por exemplo, sei lá, vou pintar. Não digo telas imensas, mas daqui a pouco aqueles livrinhos, né? Que agora tá na moda, né? O Bobbie Goods e essas coisas assim. Aí tudo bem, no máximo você vai ter livros em casa, ou canetas, ou coisas assim, né? Mas você ficar com aquilo. Ai, guria, minha mãe é uma, meu Deus, ai, minha mãe, eu não sei se ela tá escutando o podcast, mas ai, às vezes eu tenho que juntar sacos de coisa e devolver para falar assim, obrigada, agora você pode desfazer todas essas coisas, fazer novas coisas para me entregar, porque assim, eu fico com um monte dos crochê dela, das lã, assim, é uma loucura. Daí outro dia eu dei uma tarefa para ela, que eu falei assim, não, sabe o que eu vou pedir para ela? Uma coberta, que eu falei assim, esse troço é enorme, né? Sim. Aí daqui a pouco passa o inverno na coberta. Agora tu acha? Minha mãe termina uma semana. O negócio daí daqui a pouco tô eu com a coberta. Então eu estou com uma coberta imensa. Daqui a pouco, algum momento, eu ponho para decorar aqui. Meu sonho é fazer uma coberta de crochê. Eu comecei uma esse ano, que eu até preciso voltar para ela. Porque, assim, é um negócio que demanda muito tempo. Eu não tenho mas todo esse crochê, tempo. né? Dependendo do pequenininho, ela faz um com a linha grande que faz o tricô com a mão. Né? Putz, que legal. Então, Eu não preciso de mais um hobby, tá tudo bem. Tipo tricô, mas ele faz com a mão, né? Um conceito semelhante ao do macramê. Sim. Mas eu adoro essas manualidades, mas já testei algumas coisas, fiz quando era mais nova, fazia uns tapetes que eu gostava bastante, que era com fita, com o fio de malha. Cortava a malha, aí tu tem a agulhinha específica que você passa por dentro e amarra, mas também, menina, fui fazendo um monte de almofadas e coisas, aí você fica ali, né, já deu de presente para um monte de gente, então fica assim, né, às vezes tem alguns hobbies que ocupam mais espaço, mas tu também já teve outros de tocar alguns instrumentos, né? Já, eu toquei, assim, quando eu falo toquei, usando muito solta essa palavra. Fez aulas? Eu fiz aula de trompete, eu cheguei a tocar num bloco de carnaval. No meio de tanto trompetista, ninguém sabia que a Débora, aquela menina lá, não sabia tocar, entendeu? Então, por isso que eu me senti confortável. Mas, sim, eu gosto muito... Acho que não teriam te deixado entrar no meio se tu não estivesse tocando nada, então, por favor. Eu gosto de meio livre, assim, carnaval, tudo bem, assim. Eu gosto muito de aprender coisas.
eu tenho uma certa dificuldade, enfim. E é isso, acho que às vezes a gente pode, tá tudo bem a gente largar, acabar. Não cabia muito na minha vida isso. Eu ainda tenho o trompete, eu não consegui me desfazer dele, porque eu ainda tenho um apego do tipo assim, tá, mas e um dia, quem sabe, cabe de novo na minha vida. Claro, Então claro. eu ainda tenho trompete, mas também na pandemia, eu e meu marido, a gente fez aula de alemão. Então, assim, Eu ia comentar idiomas também, eu ia idiomas comentar. também. Eu gostaria muito de saber mais. Arranho um espanhol. Alemão, assim. E por que o alemão? A gente tava assistindo aquela série Dark, sabe? Ela fez Ah, muito claro, sucesso. E claro. aí a gente tava assistindo quando terminou. Meu marido falou: eu queria muito aprender alemão. E eu já tinha feito. Quando eu tava na faculdade, a gente Uhum. tinha muito aquela coisa de fazer curso e ter horas extras, né? E aí eu sempre, assim, faculdade era uma época que, assim, entre estágio e faculdade eu tinha um pouco mais de tempo. Me arrisquei a fazer uns cursos. Era gratuito na URGS, né? Eles têm o núcleo de ensino de línguas estrangeiras. Então eu fiz italiano, uma época eu fiz alemão. Eu não sei por que na época eu fiz. Eu sei que quando a gente terminou de assistir, que meu marido falou: você queria aprender alemão. Eu não seja por isso, eu tenho o telefone da minha professora, que me deu aula quando eu fiz há 1 milhão de anos. Ela dá aula online agora, pandemia. E a gente fez uns 2, 3 anos, mas alemão é muito difícil. E aí, de novo, também, começa a vida acontecer demais, assim. Esse é um que acho que é o que tá mais no topo, assim, da lista da gente retomar. Porque era o que também a gente fazia juntos, aí a gente, enfim, fazia coisas juntos. Estudava depois, né? Acabava tendo que estudar, fazer Sim, aí coisas. um empurrava o outro, tema de alemão, vamos fazer. E aí, Uhum. então, era algum, entre aspas, também um hobby. Não sei se aprender línguas pode ser um hobby, talvez. Claro que sim, lógico. Aprendizados, né? E aí, era o que a gente fazia juntos, assim. Eu gosto muito... Virou até meme esses tempos, porque eu acho que é uma verdade semi-universal, que é o marido gamer e a esposa leitora. Porque eu amo os dois no sofá, ele jogando videogame, eu lendo um livro. A gente tá fisicamente juntos, né? Ocupando aquele espaço, cada um com sua coisa. Então, meio junto, meio individual, assim, é uma das coisas que eu mais amo, assim. Chega o final do dia e ele sempre vira pra mim e fala: amor, posso jogar com meus amiguinhos? Ele fala meio ironicamente, meio perguntando, assim, porque às vezes ele tá gritando, e aí, assim, se vai me atrapalhar. Eu sempre digo que não, pode, porque aí eu vou fazer minhas coisas, boto meu fone de ouvido, a não ser que ele grite muito, eu dou umas cutucadas, mas a gente acaba fazendo isso juntos, separados, que é uma coisa que eu amo muito da gente fazer, assim. A gente está Isso é muito fisicamente gostoso. juntos. Eu também tenho esse hábito com meu marido. É muito bom. Sim. E ele assiste basquete, futebol, essas coisas, e eu vejo outras coisas, leio, enfim, ali do lado, né? E a gente tá perto, né? Mas cada um pode ter os seus hobbies, acho que é um ponto interessante que você traz também, né? Uhum. De compartilhar, pode ser muito legal compartilhar o mesmo hobby com um parceiro, mas pode ser legal também compartilhar o mesmo espaço e cada um fazendo o seu hobby, tá tudo certo, dá para manter o relacionamento, ser feliz, né? E Sim. acho que assim a gente se alimenta e alimenta a relação também. Uhum. Eu estudei em escola alemã só para constar, estudei pelo menos 6 anos, assim, né, durante um bom período, cheguei a fazer prova depois de proficiência, dá para dizer que tirei a prova. Mas, gente, eu só falo spreche Deutsch, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, e por aí, Tá ótimo, já tá ótimo. E eu entendi, tá ótimo. Você entendeu? Então tá bom. Mas jamais colocaria isso no meu currículo. Eu coloco iniciante, alemão iniciante, tá lá no Coloca, currículo. não, mas é que o teu é recente, né, amiga? Eu parei de fazer alemão com 13 anos, aí tô achando que tá ficando meio puxado, né? Colocar Talvez, isso no talvez. currículo, né? Mas é que eu penso Aí, que se precisar, eu volto, assim, tipo assim, eu vi que você é alemão iniciante aqui, tem, a gente vai precisar, não tem problema, eu volto a fazer aula, assim, não sim. há problemas, a gente Não, ainda mais desenrola. tu, né, Débora? Ainda mais tu, assim, absolutamente inquieta. Eu acho que tem também um outro ponto que tu tem da tua personalidade muito forte, que é a iniciativa, né? Uma pessoa que tem iniciativa. Quantas pessoas que a gente conhece que teriam dito, né? Eu acho que eu tô com vontade de começar estudar alemão, porque, puta, essa série... E a série é bem inspiradora mesmo, né? Uma delicinha, assim. É E a muito gente fica boa. com vontade de entender o que eles estão falando, porque, tipo, cansa ficar lendo legenda, né? Sim. E mesmo quando eu também falo inglês, né? Sei que tu também fala, mas enfim, mesmo quando eu tô assistindo com a legenda, eu não fico muito lendo, assim, a gente meio que nem se dá conta, né? Eu não quero que, eu falo inglês, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Não. Mas assim,
assistindo a série em alemão ou em outro idioma que a gente não domina, a gente tem que super ficar prestando atenção, né? E Depende cansa muito muito. mais. A gente nem se dá conta do quanto a gente faz um exercício, né, extra. Sim. Não, eu acho que porque o do inglês eu assisto, em geral, com legenda, as coisas que eu assisto em inglês, mas como um apoio, tipo assim, alguma palavra, às vezes a pessoa fala muito rápido. No alemão, às vezes eu sentia que eu tava. A questão principal que me incomodou, às vezes eu sentia que eu tava aprendendo coisas que estavam acontecendo na tela, porque eu tava lendo a Isso! legenda. E Perfeito, aí isso, tipo, exatamente. me incomodou muito, assim. Eu queria. É Aham, isso. aham. E às vezes eu É. ficava, tipo, essa. E o que eu, pelo menos, que me animou muito, eu falava, essa palavra eu entendi que ele falou. Ele falou café da manhã, sabe? E aí eu fiquei, putz, eu queria entender mais o que eles estão Claro, falando. claro, claro. Mas eu entendo muito. E eu também, quando assisti, tá? Fiquei assim, algumas palavras eu entendi. Eu pensava assim, mas que idioma tão legal. Onde é que eu coloquei isso, sabe, na minha vida? Que a gente pensa em voltar. Mas é interessante o quanto tu tem a iniciativa, né? Falar, não, peraí, eu tenho telefone de uma pessoa, vamos ligar, vamos começar a fazer. E isso é tão importante, Débora. Parabéns que você Obrigada. cultive isso, sabe, dentro de ti e que espero que inspire outras pessoas, né, que às vezes estão pensando em começar algo e aquela coisa da dieta que só pode começar na segunda-feira, sabe, eu não Nossa, sei por não. quê, quem inventou isso. Dá para começar numa quarta no dia 15, ou no dia 17, quer dizer, não faz Sim. diferença nenhuma, Dá né? pra começar, eu até tava comentando, eu tenho uma amiga minha que também é bastante, inclusive a gente tem bastante hobbies semelhantes, assim, ela também gosta do crochê, também já fez lettering, e aí eu caí num buraco, assim, por enquanto ele tá raso, vamos manter ele raso, porque o problema do hobby é que ele também é dinheiro, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de jogar dinheiro nas coisas que eu gosto. Então, eu comprar livro, eu compro muito livro. E aí eu caí no buraco da caneta tinteiro. E aí eu até tava brincando com as minhas Ai, amigas. gente, ai, não, caneta tinteira, eu não posso, Assim, ai, eu também adoro. o problema é que, assim, o Mercado Livre, que foi uma coisa que eu, assim, óbvio que eu sempre soube que ele existe, mas na pandemia, ele virou meu grande traficante. Tu pede um negócio, ele te entrega no dia seguinte. Quero fazer bordado, ele te entrega um kit no dia seguinte. Eu moro em São Paulo. Ele entrega, às vezes, no mesmo dia. Ai, caneta tinteiro. Ai, eu quero uma tinta cor verde para essa caneta nova que eu comprei. Ele te entrega no dia seguinte, mesmo dia. E aí, assim, um buraco sem fundo de gastar dinheiro. Então, assim, tudo que tu precisa é uma vontade e uma aba aberta do Mercado Livre. Ele vai te entregar tudo que tu precisa para começar um hobby. Eu gosto muito do crochê porque, claro, como uma pessoa um pouco desmedida, eu tenho todos os tamanhos de agulha, já tenho uma caixa de linha que eu vou comprando, mas teoricamente tu precisa de um Tem um novelo e uma certo agulha. limite, né, gata? Ele tem um certo limite, ele não É. vai. E ele é simples de começar, tu precisa de uma agulha e um novelo. É tipo Sim. R$ 30, no máximo. Agora, aí, né, conforme tu vai gostando, aí tu vai, mas precisa dessa coisinha aqui, vai usando aquela coisinha ali, tá tudo Vou te bem. dar um exemplo de hobbies caros que eu descobri muito recentemente no outro podcast que eu faço pela empresa que eu trabalho, né? Uhum. Eu conversei com uma pessoa que a gente ainda não gravou esse episódio lá, mas ele me trouxe um hobby que assim, eu nunca imaginei. Cara, a gente fala com pessoas da área de tecnologia, né? Então são Uhum. muito nerds. Ele tem hobby de automação domiciliar. Ele tem dentro da. Daí ele falou assim: eu tenho não sei quantas Alexa, não sei quantas não sei o quê. Mas o que eu imaginei? Automação, vamos ver, o que eu penso? As Alexa, acende a luz. Uhum. Não, o cara tem um computador específico dentro de casa, onde tem o programa que ele monta, entende? Aham. Tipo assim, ele é programador, assim, né? E onde ele monta. Daí eu falei assim, nossa, isso é um hobby. Eu falei para ele, que hobby interessante. E ele disse, sim, porque daí eu falei assim, tu deve ter fóruns de discussão com pessoas que tem esse dele tem, Uhum. e a gente se troca, e aí não sei o quê. Eu fico imaginando fóruns de pessoas que têm hobby de automação domiciliar. Eu achei aquilo de uma riqueza, Cara, sabe? maravilhoso. Mas é um hobby caríssimo, né? Imagino, sei lá, né? A gente falou um pouquinho da experiência de troca com teu marido, né? Mas vamos trazer um pouco, só um ponto para pensar junto contigo, que é esse recorte de gênero, sabe, Débora? Uhum. O meu pai, ele é geriatra, né? E ele sempre trocou muito comigo da experiência com as pacientes dele, que claro aqui, meu pai tem, né, 70 anos, então as pacientes dele são, né, não são a nossa geração, mas vamos aqui imaginar, né, um futuro possível para a nossa geração. Sim. E ele fala que as mulheres, elas chegam muito melhor com a saúde mental muito melhor na terceira idade, porque elas têm hobbies.
porque elas cultivam esses hobbies, diferente dos homens. Ele disse que os homens chegavam com casos de demência, início de demência ou depressão, enfim, no consultório, e muito porque se viam sem o trabalho, e o trabalho era o único lugar de fazer, né? E o fazer produtivo, aí a gente entra toda uma questão, né, da masculinidade, né, de ser esse ambiente que ele é proprietário e ele não sendo o proprietário do lar e tal, né, que não é o espaço dele. E aí ele nunca tinha feito nada, feito nenhum hobby. O pai falava assim, olha, vai fazer uma argila, né? E o meu pai sempre foi um homem que tinha muito mais hobbies do que assim até a mãe. Claro, fazia, né, o tricô, o crochê que ela continua fazendo até hoje, mas meu pai tinha muitos desses de começar a fazer coisas assim, sabe? E aí ele dizia isso, que quando ele chegava no consultório e falava pro paciente, né? Não, vai fazer uma argila, vai fazer uma pintura. Ele falava assim, mas como assim? Mas isso, quando é coisa de homem, né? Imagina! Sim, toda essa questão. Eu aí a minha conversa aqui, minha discussão aqui contigo, fico pensando que talvez a nossa geração não vá pegar tanto isso, não sei, entende? Se os velhos millennials, a geração millennial, quando tiver já assim com 70 anos e se vê vivendo né, dos seus hobbies, quem tiver saúde para poder parar de trabalhar, né? Que eu não sei se vai ser bem a Eu não nossa tenho essa geração. esperança. Isso também, mas aí seria outra conversa. Mas digamos assim, um momento que a gente possa ter mais hobbies, Sim. talvez, da vida, se essa geração desses homens também vão vir com toda essa dificuldade. Mas isso eu acho que é algo que a gente vai construindo ao longo da vida adulta. E se tu percebe no teu entorno os homens tendo mais hobbies, tendo menos essa barreira que o meu pai comenta que os pacientes dele tinham. É que eu acho que essa barreira ela começa um pouco antes, que é, assim, acho que tá se falando atualmente muito sobre isso, da amizade masculina e amizade feminina, né? O quanto a mulher é muito mais aberta, ela se apoia muito mais nas amigas para conversar sobre coisas profundas. Eu acho que assim, eu não gosto de dizer, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Mas acho que por criação a gente é muito mais aberta, assim, né? A gente pode demonstrar fraquezas, fragilidades. O homem tem essa criação de ser duro, do homem não chorar, e aí acaba que isso se torna algo, porque assim, pra criar amizade, né, pra tu se aproximar de pessoas, tem que ser vulnerável, e aí homem não tendo essa vulnerabilidade, não se aproxima tanto, e é uma coisa que, assim, isso do videogame é uma coisa que eu gosto e admiro muito, assim, das amizades masculinas que o Fábio tem, porque eu vejo que o videogame acaba sendo como é que eu vou dizer? Sabe quando tu tá no divã, tu tá olhando pro teto, tu te abre muito mais, porque tu não tá olhando pra pessoa com quem tu tá fazendo a terapia? Eu acho que o videogame se torna esse portal masculino, assim, pros homens que praticam isso, porque eu acho que eles estão ali focados no jogo e acabam se abrindo muito mais. Eu já vi ele falando sobre coisas super profundas, sei lá, de um amigo que tá divorciando, um amigo que tá passando por algum problema familiar, então que eu sei que, assim, eu não vejo isso muito acontecer em amizades masculinas, mas que eu vejo que ele tem esse espaço com os amigos dele, então, tanto ele é essa pessoa aberta, que eu admiro muito, quanto os amigos dele se sentem confortáveis no grupo que eles têm de fazer isso. Então, assim, eu acho que, de fato, eu vejo homens com muito menos hobbies e quando tem, são hobbies um pouco mais performáticos, talvez, não sei, de... Para fora. Exato, é pra fora. O gadget, é eletrônico, não sei o que lá. Não julgando ninguém que tá automatizando a casa. Mas eu também acho que tá mudando um pouco. Não sei, acho que tem muito mais hobbies pra se ter, assim. Eu fico muito dando o exemplo do meu marido, porque, enfim, é quem eu tenho a mão, Não, assim, a tua realidade. a minha Mas eu acho que não realidade. só para se ter, mas a questão da acessibilidade que tu comentou, né? Do mercado livre da vida que facilita o encontro disso. Tudo. Eu mesma lembro, por exemplo, quando era criança, minha mãe encomendando de pessoas as agulhas, Aham. né? Ou tendo que ter toda uma mão para conseguir agulhas, etc. E hoje, né, toda essa facilidade enfim, que a tecnologia, que a Sim. globalização, se é que dá para dizer isso ainda, É. seja meio anos 2000, anos 90, falar em globalização, mas que permite, né? Sim. Mas eu
é um movimento que a gente, de fato, vê acontecendo, talvez uma aproximação do público masculino a esse interesse de fazer sem grandes pretensões, que é o hobby, né? Como a gente comentou bem no comecinho da nossa conversa, né? E tomara que eles se aproximem cada vez mais disso, né? Porque como o meu pai sempre diz, salva assim sempre as pessoas na fase, quando são já idosos, né, salva de diversas doenças, não só a saúde mental em si, mas também até a própria mobilidade e a cognição também é Sim. algo que sempre, e eu leio, né, quando eu leio assim sobre essa questão de longevidade e tudo mais, sempre coloca muito, né, isso, né, ter daqui a pouco de quebra-cabeça, fazer quebra-cabeça e coisa e tal. Assim, às vezes são hobbies que te ajudam muito no desenvolvimento cognitivo mesmo, Sim, né? eu não vou negar isso de aprender línguas, é algo que eu acabo sempre voltando, porque eu tenho. E não é nem exemplo familiar, eu não sei de onde que vem. Esse medo da demência, assim, de não poder. Eu tenho medos meio grandes, tanto de. Né? Tanto um pouco da demência quanto de perder a visão por não poder mais ler. Então, é uma coisa que eu sempre me preocupo muito. Falar, hobby é uma coisa que trabalha muito a cabeça, que faz muito bem para manter o cérebro vivo. Aprender línguas é algo que conecta mais os neurônios na cabeça. Então, é uma das grandes coisas que previne muito a demência. E aprender um instrumento musical, né? Tocar um instrumento musical. Assim, acho que de modo geral, aprender coisas novas é algo que dizem que conecta super os neurônios, mantém os neurônios vivos. Assim, parcialmente, de vez em quando eu lembro disso, eu fico, cara, é útil também, não é só um negócio pra jogar dinheiro, pra me distrair, é útil pra isso, porque, enfim, eu tenho bastante esse medo, assim. Chegar na velhice, tipo, pra que serve viver muito, sabe? Deus a queira, vai viver muito. Mas com certeza. Então, eu Com quero certeza. estar Tu lúcida, leu o né? livro, aquele que ficou bem hypado do Peter Attila, Acho que eu não sei. eu devo ter por aqui, Peter Attia, não sei se fala assim, Outlive. Eu tô olhando pra lá porque ele tá Sei. Não li, não li. mas ele. Eu não leio muito, Eu eu não tenho leio esse dificuldade. tipo, né? Não ficção, eu leio pouco. Não, não fica. Eu Mas tento, eu queria ler mais, mas. não, mas eu também não sou assim super fã, mas é que eu sou uma curiosa desses, às vezes, esses títulos hypados, e aí eu parei para ler, e ele fala sobre esses, as grandes, os grandes vilões que podem nos acometer na velhice, né? E aí as questões neurológicas, essas neurodegenerativas são uma delas, né? E ele trata, enfim, de todos esses pilares, essas grandes doenças, mas muito com o segredo de não tratar a doença, mas como viver bem, né? Mas não é uma questão de viver mais, Viver né? melhor, Mas né? viver melhor, né? Então ele traz esse conceito, tem um nome aí desse conceito em inglês, mas ok. Não é esse o tema, também não é um Google, sabe? Eu não tô aqui para também estar, né? Sim. É um papo, né? Enfim, leve, mas fica a sugestão, já que tu se interessa pelo tema da longevidade. Não precisa ler o livro, pode assistir no YouTube alguma coisa, que às vezes eu também faço isso, né? Eu não sei, eu sou assim, né? Bom, a gente falou um pouquinho sobre livros, a gente falou um pouco sobre o teu canal, tu disse que tá lá guardado enfim. Mas conta um pouco para as pessoas aqui, né, do 52 livros, que é a coisa mais linda. Eu adoro os vídeos que tu faz. Debs, eu Eu adoro gosto te ver muito. lá no vídeo. Eu gosto muito de fazer. Às vezes eu entro nos buracos de. É porque a minha câmera não tá boa. Eu já comprei 1 milhão de microfones. Eu tenho essa mania de tentar otimizar um pouco também. Tipo assim, o melhor áudio, a melhor câmera, a melhor lente, a melhor tudo. Que é um hobby à parte. Mas eu acho que eu queria muito. Na pandemia. Tudo começa na pandemia, que horror. Foi um grande divisor de águas, infelizmente, nas nossas vidas, né? Mas eu comecei a assistir muito. Eu comecei a assistir muito YouTube, que era uma coisa que eu não fazia, assim. Eu sempre ouvia as pessoas falando, nossa, eu assisto muito YouTube, tutorial disso, tutorial daquilo, e era algo que não me pegava. Acho que é isso, sei lá, por algum motivo não cabia na minha vida, não é algo que eu gostava. E eu comecei a assistir muito, e aí eu descobri o BookTube, as pessoas falando de livro, e eu fiquei, cara, assim, eu sei lá, me defino muito como leitora a minha vida inteira, e eu acho que eu nunca tinha tido uma comunidade disso. E aí eu comecei a assistir muito, me senti parte dessas comunidades, comecei a fazer parte de pagar a catarse de criadores, assim, então tem um que eu pago até hoje que tem grupo no WhatsApp, então se conversa muito também sobre livros.
E aí lá pelas tantas, eu fiquei, cara, acho que era algo que eu gostaria de tentar de fazer, assim. Eu não acho que eu trago nada muito de novo ou diferente pra mesa dentro do mundo booktube, mas eu acho que cada um tem o seu gosto de leitura, e assim como eu já encontrei várias pessoas que batem muito com o meu gosto, e a partir daquilo eu descobri livros que são livros da minha vida, pensei, cara, às vezes tudo que tu precisa e assim, eu não vou negar que eu fico muito, tipo assim, qualquer coisa tem o meu carisma. Se a pessoa não gostar da minha opinião, talvez ela goste pelo carisma, sabe? Então, assim, modéstia à parte, tenho essas duas coisas. Eu leio E eu bastante. acho, preciso dizer, não acho, não, tenho convicção. Ninguém tem a tua voz, né? Então, mesmo que, mas eu não trago nada de novo, mas é como eu me penso aqui no podcast, entende? É Assim, tua visão de mundo e tem pessoas que concordam e vão amar te ouvir. e aí, assim, mas uma pergunta que me fizeram muito quando eu pensei aqui no podcast, quer dizer, todas as pessoas com as quais eu conversei sobre no momento que eu estava pensando em fazer, a primeira pergunta era: qual vai ser o teu público? Ai, Eu acho muito que, utilitário, assim. Eu acho que e faz assim, sentido, é uma pergunta que obviamente faz sentido, especialmente se tu estiver pensando, que é algo que às vezes eu penso, às vezes eu não penso, em se é monetizar, se é realmente um hobby, o que vai ser isso pro teu futuro. Eu já pensei muito sobre isso pro meu canal, do quanto eu quero, porque eu acho que no momento que ele virou um canal, ele já tá, mesmo que eu não ganhe dinheiro, ele já tá monetizado, porque ele virou uma obrigação, entre aspas, enfim, sim, tu já tá mas perdendo algum dinheiro, né? Porque tu não tá colocando assim. já, porque daí eu compro mais livro ainda, que eu penso, mas é pro canal, não ganho R$ 1. Mas comprei câmera, microfone, um monte de coisa, a gente gasta. Mas eu acho que é muito capitalista e utilitário, qual que é o teu público. É quem quiser me ouvir, às vezes, assim, a gente já não tem mais isso de geração tão delimitado. Então, Eu tenho uma liberdade muito grande também de pensamento com relação a isso. Inclusive, já fiz algumas vezes consultoria de marca, assim, né, para algumas pessoas que vendem os seus serviços na internet. E eu fujo muito dessa pergunta, mesmo com os meus clientes, assim, porque eu penso que as pessoas. A primeira pergunta tem que ser qual é a tua verdade, né? E aí, naturalmente, as pessoas se conectam com a tua verdade. Se tu tiver muita clareza de qual é a tua verdade, se tu não tiver, se tiver autenticidade para colocar ela na mesa também, né? uhum, E aí, naturalmente, a tua verdade vai aparecendo e as pessoas vão se conectando. É claro que isso não cabe para um modelo de quando tu quer vender uma caneta, né? Porque aí sim. não é sobre a verdade. Duas pessoas aqui, né, que trabalham com marca e entendem bem, né, do assunto. Uhum, Mas eu estou falando aqui dentro do contexto de a gente vender uma ideia. Mas também porque é um espaço de experimentação, é um espaço também que eu também tenho encarado como um novo hobby, que acaba tendo o investimento, mas ele que vai ter o investimento dele dentro do lugar dele, dentro do que couber na minha vida. E como eu disse no começo, acaba sendo esse movimento de você aceitar, abraçar o acaso, abraçar o que é possível, né? E lembrar que daqui a pouco não é sobre aquela câmera, não é sobre aquele microfone, né? É sobre, enfim, a tua voz, a tua presença, assim como todos os outros hobbies, né, Débora? Que às vezes, sim. assim, não precisa ser sobre ter todo o aparato para que aquilo possa acontecer, né? E que é claro que naturalmente você vai tendo interesse pelo assunto, você vai querer Uhum. outros, né, para se desenvolver, mas uma coisa é um hobby, outra coisa é uma coleção, né? Sim, acho que é por isso que talvez a minha questão da leitura eu me afasto um pouco do hobby, porque ele se tornou uma coleção, assim, eu tenho uma quantidade de números absurdo. Em breve eu preciso não, em breve eu, graças a Deus, vou mudar de casa, tô bem feliz com isso, só que eu fico o tempo todo, tipo assim, 700 livros pra mudar, sabe? Então, socorro Deus. Mas só uma coisa que eu tinha pensado, voltando, que a gente tava Claro. falando, né, do hobby, do fazer isso aqui, né? Acho que é o grande fazer isso aqui. É muito gratificante ter, sei lá, 30 pessoas. Ocasionalmente me acontece. Aconteceu hoje, inclusive, que acho que por isso a gente tava falando, eu lembrei. De aparecer uma pessoa num grupo e falar: Débora, quando é que tu vai voltar a publicar? Eu adoro quando tu publica um vídeo. E assim, às vezes acontece, sei lá, uma vez por mês. Às vezes é minha irmã, às vezes é uma pessoa, tipo, uma conhecida num grupo de 1 milhão de pessoas que fala isso. Ou até do grupinho que eu tenho. Eu tinha criado um grupo no WhatsApp do canal. Volta e meia alguém fala: e aí, Débora, lembrou que tem câmera? Vai gravar? Vira meio que uma brincadeira, assim. Mas
sei lá, acho que tem pelo menos 5 pessoas que vão ficar muito felizes toda vez que eu publicar um vídeo. Isso pra mim é, tipo, mais do que o suficiente. Ai, Me deixa Débora, muito, muito, muito eu te feliz. entendo tanto. Essa é total a minha métrica de sucesso. É total. Eu sei que eu brinquei no primeiro no episódio que eu coloquei no ar, quando eu falei pro Lucas, que fez a identidade sonora aqui do canal, né? Eu disse que eu estava prometendo o público só da minha psicóloga e da minha psiquiatra, né? Porque a gente vai precisar Teve de eu conteúdo. também. É, querida. Mas assim, eu falo de verdade, assim, porque realmente eu não tenho, né? Qual é o número, qual que é a minha meta sabe? Não penso sobre isso, eu não quero me pegar pensando sobre isso, mas eu penso muito nas mensagens que eu recebo, sabe? Então, bom, aproveito e faço esse pedido. Se pensou em alguma coisa, deixa um comentário que eu fico muito feliz, muito mais com os views e nesses números. Mas aqui não precisa ser, né, publicamente, não as que estão necessariamente nos vídeos, mas as pessoas me procurando, como tu disse, sabe? Recebendo um áudio de alguém no WhatsApp, pessoas que a gente não conversa há um tempo, e falando genuinamente sobre como estão recebendo isso, né? Que a gente está fazendo de uma forma tão verdadeira e assim, sem todo um protocolo de diversas preocupações, ainda bem. Quero Sim. manter assim. Mas É que o bom de começar e ser hobby é essa liberdade de experimentar no começo. Talvez assim, e é algo que eu já pensei 1 milhão de vezes. Ah, se um dia dar certo isso aqui, eu começo a ganhar dinheiro, eu vou largar minha carreira? Cara, eu não sei. Porque acho que também isso, né, de ser criador de conteúdo é algo tão novo que eu fico, cara, existe criador de conteúdo com 70 anos? Algum criador vai se aposentar sendo criador? E eu tenho muito, o que a gente falou, né, eu tenho muito receio. a gente foi uma geração criada para ser CLT, né? É, A gente não exato. foi criada para se xingar de CLT na rua, igual tá acontecendo hoje em dia. E eu fui PJ durante 3 anos, que foi uma, tipo assim, valeu a pena pra mim na época, era que eu tava precisando dar esse passo, pois financeiramente fez sentido, mas eu tava, tipo assim, eu quero muito, ano passado eu voltei a ser CLT, e eu fico lá, meu FGTS crescendo, minhas garantias, tudo, sei lá, e assim, e de novo crises, né? Paga meus hobbies. Eu posso, assim, nos piores dias, quando o meu trabalho não tá me fazendo feliz, eu penso, mas ele paga meus hobbies, paga as coisas que, infelizmente, capitalismo, as coisas que eu quero, e eu sempre quero muitas coisas. É Sempre vou isso aí. achar uma coisa nova pra querer. Eu caí também nos buracos de planta esses dias, então tô com uma coleção de plantas acontecendo. Então, assim, no mínimo ele paga meus quereres. E aí, nos melhores dias eu fico, tô muito, como me completa isso aqui. Mas os piores ele paga meus livros, minhas plantas, minhas canetinhas, câmeras. Então, sigo muito É. feliz sendo CLT, mas eu me pergunto, na alta improbabilidade disso aqui, seja lá o que é isso, der certo, eu fico, será que eu largaria? E eu não sei. Eu acho que não. Mas muito bom a gente poder continuar pensando nos nossos hobbies como um espaço de experimentação, não como um espaço que paga o nosso futuro. E aí a gente entra numa camada de um privilégio muito grande, né, Débora, que a gente precisa dizer, né, que é um recorte aqui, claro, né, a gente está falando dentro do nosso recorte social, mas que baita privilégio, né, ter condições de alimentar novos interesses, né, ter condições de pensar nisso como um espaço de criação para além do cotidiano. E, enfim, mas acho que todas as pessoas, independente da sua condição financeira, deveriam procurar alternativas, né, para cultivar hobbies e que possam ser espaços coletivos, possam ser espaços de trocas coletivas, como a gente disse, né, que como faz a gente socializar, sair de casa, né, e se movimentar, nem que seja sair virtualmente, né, de dentro do seu espaço, mas também se expandir um pouco, né, com as outras pessoas. Muito Total. bom. Eu sou uma pessoa também muito fazedora de coisas, né? E assim, uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizado, diagnosticada, medicada, tô ótimo. Inclusive, outro dia eu tava falando com a minha Medicada ela é ótima. Não, medicada eu sou ótimo. Tava falando com a minha personal e ela disse assim: não, mas é sério, Paula, mas eu nunca não entendeu. Claro, tá medicada. Mas enfim. E esse meu jeito de ser muito agitada e acelerada, e às vezes assim, muito mais meu pensamento muito acelerado do que ser uma pessoa. Sabe, as pessoas assim que me veem, começam a falar assim,
pessoa tranquila, serena, claro, porque minha cabeça, amiga, na minha cabeça, Aqui eu tô, dentro, senhora, aqui dentro você não tá vendo isso aqui. O meu sim. divertidamente aqui é uma loucura. Eu tenho muita dificuldade de parar, de fazer nada. E eu fico pensando, e te pergunto assim, genuinamente, você é uma pessoa assim que tá sempre, tem tantos hobbies, Uhum. de que maneira que tu cultiva o teu ócio, assim? Ou tu entende que você está no ócio enquanto você está fazendo o hobby, como que é essa visão pra ti? Eu me identifico muito, assim, recentemente comecei a ser tratada para ansiedade, eu desenvolvi um vício terrível quando mudei para São Paulo, que é fumar, e eu tô há 2 meses que eu parei, com umas Ai, recaídas, parabéns! mas eu parei de fumar, e Parabéns! aí com a parada de fumar, obrigada, com parar de fumar eu me dei conta que ele mascarava muito a minha ansiedade, e aí eu dei uma leve surtada quando eu parei o cigarro, que eu acordei um dia e falei, não quero mais. Aí tive que voltar no psiquiatra para trocar o remédio de parar de fumar para um remédio para ansiedade. Medicada, ela tá ótima também. Mas eu tenho muito tempo, assim, às vezes não que eu programo, mas às vezes eu penso, cara, esse fim de semana eu não vou organizar nada. Se eu ficar o dia inteiro fazendo nada no sofá, vai ser ótimo. Porque, como eu trabalho de casa o tempo todo, todos os dias, e o meu marido sabe, chega sexta-feira, a gente tem o nosso, entre aspas, o nosso bar, aí chega sexta-feira, eu falo, vamos pro Meninão, porque tudo que eu quero fazer quando chega a final do dia de sexta-feira é sair de casa, passei a semana inteira em casa. Eu não quero voltar a trabalhar na rua, mas chega final de semana, eu só quero sair de casa o dia inteiro, todos os dias, fazendo todas as coisas que eu gosto. Quero ver velharia, quero ir na livraria, quero comer uma coisa gostosa, quero ver pessoas. E aí ele fica de novo lá, toda sexta-feira é isso, meu Deus. E aí, às vezes, a gente só fica em casa, vendo um filme. Às vezes, assim, eu tenho uma rotinazinha de final de semana que eu amo. E esses tempos eu descobri que meu marido também tem a rotina dele de final de semana que ele ama. A gente tem horários de dormir e acordar um pouco diferente. A gente dorme tarde, de modo geral, mas ele dorme muito mais tarde que eu. Chega sexta-feira, é aquela procrastinação de vingança, eu acho. Ele vai dormir, tipo, sei lá, 3 da manhã, se deixar. Eu, Vocês pensam em ter filhos? não. Ah, bom, porque daí eu ia dizer amiga, daí a rotina. Ah, Aí, na não. verdade, não, aí quem manda é o filho mesmo. É, não, Então, total. aí Eu tô realmente eu já com. nem sei se, eu não sei nem que horas que é que eu costumo acordar. Nem o meu marido sabe responder essa pergunta. Eu tenho uma amiga que acabou de ter filho, e ela contando assim, eu fico, meu Deus, que horror. Ela fala, cara, eu não durmo mais de 2 horas sequenciais. Eu fico, socorro, que horror, Meu Deus, que horror. que Essa é horror. a melhor expressão possível, Débora. É. E aí ele vai dormir, sei lá, 3 da manhã. Eu chego à meia-noite, se a gente não saiu, se a gente não foi pro bar, se a gente ficou em casa, chega à meia-noite, eu já tô, tipo, caindo, assim. Eu falo, amor, boa noite, tô indo. E ele segue, porque aí ele tem esse momento que eu me dei conta que é o meu momento que eu tenho também, o momento em que a casa, entre aspas, é toda dele. Sim, Porque eu sim. tenho há muito tempo, eu acordo de manhã, sábado, sempre muito antes que o Fábio, eu passo café, vou pra sala, às vezes eu vou ler, eu vou só ficar vendo. Eu tô muito viciada em YouTube. Eu fico jogada tomando meu café assistindo YouTube por horas. Eu tenho os canais que eu sei que vai ter vídeo sábado de manhã, tem uns 4, 5 que eu já sei que vai ter vídeo um depois do outro. Então, em geral, meus finais de semana, assim, pela manhã, são desse ócio ficar jogada, assim. E aí, quando o Fábio acorda, às vezes eu vou acordar, tipo, tá, amor, chega, vamos almoçar, vamos numa feira, vamos fazer alguma coisa, quero comprar planta. Então, eu tenho muito. Minhas manhãs no final de semana são meu momento de ócio, de fazer nada, de fazer o que eu quiser, na verdade. Às vezes é nada, às vezes é ler um livro, Ah, muito bom. Que mas é isso. siga cultivando, assim, esses espaços, né? Que os hobbies todos possam preencher também Sim. esses espaços, mas com essa leveza toda, né? Que não seja um lugar de cobrança. E esse é o lembrete que eu queria deixar aqui para mim também. É, acho que Vai o ser muito lugar. bom te ouvir. O lugar do hobby acho que é muito esse de. A gente pode largar o hobby também. Ele tem que caber na vida. Dá pra abandonar e é muito bom não fazer nada. Nossa, é maravilhoso não fazer nada às vezes. Pratiquem. Tu quer deixar, Débora, mais algum convite? Olha, me coloquei de meta esse feriado gravar vídeos pro canal, então me cobre. Se inscrevam no canal 52 Livros. Eu tenho Instagram também, mas ele é mais. O Instagram é pior ainda que o canal. Eu gosto muito mais do YouTube do que do Instagram, então quando eu tento é no YouTube que eu tô. Então se inscrevam.
Em breve tem mais lá. E a vida eu acho que tá indo pros eixos nos próximos meses. Então, Deus a queira, vai voltar com mais constância esse grande hobby. E ela certamente vai ter muitos livros para contar para a gente, porque 52 não é um número aleatório, né? Era a provocação inicial dela de livros que ela ia ler durante um ano, mas acho que agora ela já está lendo bem mais do que 52 no ano. Quantos você... Já. Tá, assim, nos últimos 2 anos deu uns 100, em torno de 100. Coisinha pouca, gente. Quiser de Tá? nada. Coisinha de nada. Não, vocês querem saber como ela faz isso? Aí você vai lá no canal dela, que Tem. daí ela vai falar mais, tem sobre isso também, tá? Que bom que você veio. Muito bom. Até a próxima. Tchau, tchau.